O YouTube com certeza é uma plataforma bastante popular, não é? E além de já existir há bastante tempo, principalmente aqui no Brasil, né, onde ele começou a se popularizar lá pra 2009, 2010, tempos onde a internet ainda era um lugar meio obscuro e você conseguia encontrar coisas muito esquisitas no YouTube, a nossa plataforma favorita de vídeos hoje em dia tem muitos clássicos da internet, sejam eles vídeos e séries de Minecraft que estão há tipo 10 anos e ainda estão aí firme e forte. Mas hoje eu não estou aqui exatamente para poder falar sobre essas séries clássicas e sobre esses tipos de vídeos clássicos, mas sobre um outro tipo, vídeos de terror. As séries mais perturbadoras do YouTube. Eu tenho quase certeza que se você usa essa plataforma aqui há bastante tempo, já deve ter algum momento onde você esbarrou com um vídeo que você pensava que não ia ser tão bizarro quanto acabou sendo, e você pegou um leve trauma e destruiu sua infância de alguma forma diferente. E como esse vídeo aqui é de terror, e um pouco diferente do que eu trago aqui habitualmente, nada mais justo também do que eu trazer um canal de terror aqui pra poder falar um pouco com vocês. Então aproveitei e chamei o Zedin, um canal que faz vídeo de terror e tudo mais. Posta mais ou menos um vídeo a cada 5 meses. Acredito que vocês conheçam. Ei, isso é verdade, mas dói. Olá, queridos espectadores do Linkzinho. Espero que vocês estejam bem. Isso é verdade, mas não. Vou lembrar pra vocês aqui, antes de começar o vídeo, jovens, por sinal que a gente tá quase batendo 700 mil inscritos, então não esquece de se inscrever, por favor, pra poder ajudar o nosso canal a continuar e tal. Toda aquela coisa que eu falo em todos os vídeos, então não esquece de se inscrever aí, é nóis. Enfim, tendo dito isso, não esquece de pegar alguma coisa pra comer, presta bastante atenção no vídeo, senta aí e vem comigo. Opa, amigão, veja só se não parece que teu PC travou do nada no meio do vídeo, né? Sabe o que isso me lembra? Travamento de PC ruim. E caso você esteja tendo problema com travamento de PC ruim, conexão de internet ruim ou esse tipo de coisa, não ironicamente eu tenho uma novidade curiosa pra você. A Multiboost. Pra vocês que ainda não conhecem a Multiboost, a gente tá falando só de um dos melhores aplicativos quando se trata de melhorar o potencial do seu computador em relação a jogos. E quando eu digo jogos, tô falando de problemas como o FPS baixo, por exemplo. Jogos que não estão funcionando tão bem no seu computador, ou então aquele famoso e clássico lag de internet para jogos online, que fica tudo travando e flicando de um lado pro outro e você não consegue se posicionar direito nos jogos. Esse tipo de problema, sabe? Só quem já teve um computador meia boca ou uma internet meia boca sabe como é uma porcaria ficar sofrendo com FPS baixo e lag de internet. E é justamente por isso que o aplicativo da Multiboost tem várias opções específicas para poder melhorar o desempenho do seu computador, tais como o FPS Boost para poder melhorar o seu FPS dentro dos jogos, opções anti-lag, por exemplo, para poder melhorar o seu computador e a forma como ele envia dados para a internet, tanto quanto a sua precisão. Fora que o aplicativo é super simples de se usar e muito intuitivo também. Várias pessoas já utilizaram, já recomendaram bastante e de fato disseram que existe uma grande diferença quando você começa a usar o aplicativo. Então não esquece de dar uma olhada aí na descrição e dar uma conferida na Multiboost. Muito obrigado novamente a eles por estarem patrocinando aqui o vídeo. E tendo dito isso, vamos nessa. Hamster Hell é o primeiro vídeo / animação aqui da lista. Não dá pra considerar ele exatamente uma série, apesar, é claro, dele ter uma continuação postada uns anos depois, o episódio 2 da série e tudo mais. O vídeo inicial foi lançado com um canal chamado Lee Hat Castle, em 12 de junho de 2012. Ele é uma animação em stop motion, daquelas feitas com massinha, que são super difíceis de fazer. No caso dessa animação aqui, o vídeo original tem 22 milhões de visualizações, com apenas 6 minutinhos de duração. Um vídeo simples, mas fácil de traumatizar uma geração inteira. A história da animação em si é super simples, apesar de bizarra e chamativa. Um hamster fofinho e adorável vai ser adotado por uma criança psicopata, nessa série de animação de 6 minutos que mais parece um vídeo de tortura, onde o moleque faz brincadeiras bizarras com o hamster, maltratando ele de todas as formas possíveis, enquanto o hamster tenta aos poucos fugir daquela casa para sobreviver mais um dia. A animação não era só pesada, ela tinha sangue, gore, coisas que eram até normais pro YouTube no padrão da época, mas a questão é que essa era uma daquelas animações que parecia muito uma coisa infantil, só que na verdade era um bait pra uma série de terror. Hoje em dia, com análogo horror e certos tipos de série, isso é muito mais normal, algo infantil que parece infantil, mas na verdade é terror. Porém, nessa época, não era. E esse vídeo acabou sendo o primeiro trauma da internet de muitas crianças. Ironicamente, estamos falando do exato mesmo criador de Hamster Hell. O maluco ganhou dinheiro traumatizando as pessoas e foi lá, financiou um bom número de psicólogos para as crianças. Na época que esse vídeo foi postado, o nome dele não era exatamente esse que tá aparecendo aí na tela, mas simplesmente algo como A Morte dos Simpsons. Título nada chamativo para um vídeo de 17 de dezembro de 2015, com 16 milhões de visualizações. Ele é um pouco mais novo, é de uma fase onde o YouTube ainda vagava entre os vídeos normais e alguns que ainda eram meio estranhos
estranhamente violentos, fora do comum, só que esse aqui era bastante gore. O YouTube tem bastante animações perturbadoras de forma geral, e isso existe ainda até hoje. Mas essa animação aqui era um marco da internet, cara. Ela tem menos de 2 minutos, e nesses menos de 2 minutos, conseguiu ser uma das mais chocantes que já foram postadas na plataforma. A história que não existe exatamente por ser uma animação de 2 minutos, ela basicamente tem isso aqui. Fica tocando uma música meio triste e estranhamente melancólica ao fundo, enquanto a família feliz dos Simpsons tá tranquila assistindo uma televisão, vendo um programa durante a noite, até que um grupo de marginais mascarados completamente violentos entram de repente na casa dos Simpsons. E eles matam Bart com uma flechada na cabeça. Depois que isso acontece, rola uma leve, mas muito agressiva sequência de violência, onde o Homer vai tentar chamar a polícia, aí os marginais mascarados entram na casa, dão uma machadada na mão dele, aí o cara perde a mão, aí matam ele chorando na frente da família, enquanto eles vão agredir fisicamente a Marge, na frente da Lisa e da outra filha mais nova, e eles meio que matam o bebê recém-nascido da família, assim, a sangue frio. Essa eu acho que é a única cena que eles tiveram a pachorra de censurar nessa animação aqui, mas tipo, o resto, não. A Marge depois disso entra em um ataque de loucura e sai com um machado pra cima dos 4 marginais. Ela consegue matar todos eles, mas acaba não sobrevivendo. No fim de tudo, a Lisa seria a única que saiu viva dessa situação, e no fim do vídeo tem tipo uma piadinha pra pelo menos quebrar o clima da cena, mas depois dessa cena aqui não sei se dá pra quebrar o clima de alguma forma. Eu me lembro muito fortemente desse vídeo porque ele tem tipo 32 mil comentários. Isso é uma taxa muito grande de comentários até pra um vídeo com tantas visualizações, cara. A maioria dos comentários são justamente de pessoas falando tipo que assistiram pela primeira vez esse vídeo quando tinham tipo 9 anos e aí a pessoa teve pesadelos. E ela voltou pra assistir com 18 anos pra poder ver tipo se a série era tão bizarra quanto ela se lembrava mesmo ou não. E ela meio que teve pesadelo de novo. Porque é um vídeo bastante bizarro. Eu consideraria quase como uma obra-prima de terror, cara. A violência gráfica desse vídeo é muito forte, ele consegue chocar as pessoas, só que não só com gore, é de uma maneira meio correta e é bizarro, é agonizante, e 2 anos depois, inclusive, o criador acabou fazendo com a maior cara de pau uma parte 2. Se eu não me engano, tem 5 milhões de visualizações, a segunda parte da animação, não é lá tão popular assim, e essa é a última do Lee que vai aparecer aqui nesse vídeo. Mas vale destaque, esse cara realmente é um animador que fez bastante animações bizarras e populares na época. Eu até me lembro, inclusive, de algumas que não eram conhecidas por serem de terror, mas só por serem meio violentas desnecessariamente mesmo. Uma delas que ficou bem popular na época em que lançou também era uma animação de uma empregada que usava uma serra elétrica pra poder matar zumbis e tal. Não tinha nada demais, era só tipo um vídeo de 5, 6 minutinhos de uma empregada matando zumbis com uma serra elétrica, mas por alguma razão esse cara é bastante popular com isso. O próximo da lista seria esse aqui. Tá. Acho que esse aqui em si precisa de um pouco de contexto, né? O ponto que a gente vai falar aqui agora é basicamente uma sequência de animações feitas por um canal na época conhecido como Dave Dave. Hoje em dia o canal dele não tem quase nada, mas é conhecido pelo nome Mr. Dave, sendo que a grande maioria dos vídeos dele da época foram deletados, mas você consegue achar eles por aí. A animação que popularizou isso tudo foi uma chamada de Smile, postada lá pra 2011 ou 2012, e usava uma estratégia bem parecida. Era uma animação de desenho de My Little Pony, desenho para crianças e tudo mais, com personagens pôneis fofinhas que falam sobre amizade, e sinceramente eu não faço a menor ideia. Eu acredito que eu consegui chamar você pra um vídeo pra poder falar essa frase com pôneis fofinhos que falam sobre amizade. Amizade é magia, né? É o logo do negócio. A animação começava com uma música fofa pra 30 segundos depois cortar para isso. Caralho! Oh, não! Apareceu isso! Pois é, pra evitar copyright, a gente usou um vídeo de react do Cellbit lá de 2013. Aposto que você não sabia que isso existia ou não se lembrava, né? Enfim, a animação inteira era um pouco de caos e violência, com um desconforto muito forte, porque por alguma razão, o canal do Dave Dave fazia animações tão bem feitas que eram semelhantes até demais com o desenho original, o que chegava a ser nojento na hora de fazer o traço. As expressões faciais do cara eram impressionantes, como ele pegou uns bonequinhos de pôneis fofos e desenhou elas de um jeito em que todos pareciam animais psicóticos, e principalmente, ele transformou aquela pônei rosa principal em uma psicopata maluca. Na primeira animação, por exemplo, ela só sai matando todo mundo em uma luta épica, bem no estilo Dragon Ball Z mesmo, enquanto que nas outras é igual, só que com detalhes. Tipo na animação Cupcake, por exemplo, ela mata um outro pônei e transforma o resto dela em biscoito, e tudo isso, é claro, com o máximo de violência possível. Essa é a terceira série daquelas que viralizou na internet, e além de ter viralizado, ela até mesmo alterou bastante em consequência da série de verdade, porque por curiosidade, muitos homens adultos na época foram assistir o desenho original do My Little Pony, e aos poucos, depois de 2012, o público da série foi passando das crianças fofas para adultos que gostam de violência, e o desenho original foi ganhando mais cenas de luta e esse tipo de coisa mesmo.
Acredito eu que quem conheça a história desse vídeo aqui sabe que a gente não tá falando nem tipo de uma série, muito menos de uma série de animação, e que eu não sei nem direito se surgiu ou não surgiu no YouTube. Pois é. Soap Turtle, jovens, é um dos grandes mistérios da internet, e caso você nunca tenha visto de fato, bom, inicialmente acabou surgindo lá pra 2013 e 2014 pelo YouTube, chegando até a ganhar vídeo tipo daqueles canais de curiosidade, tipo Você Sabia, ou canais de terror e de mistério da época. Esse vídeo aqui surgiu de repente com uma história meio esquisita, especulações e teorias a respeito, mas de forma geral, era só um videozinho de 2 minutos com um cara sentado numa mesa, comendo uma sopa estranha com um pote esquisito. Mas claro que o que mais chamava a atenção dentro do vídeo não era exatamente o cara, mas sim outros 2 caras lá atrás que estão com uma fantasia muito parecida com a dos Teletubbies por alguma razão, e às vezes eles ficam só ali atrás assistindo o cara, às vezes eles vão mais pra frente e ficam fazendo carinho nele, fazendo alguma coisa e tudo mais. É um vídeo curto, sem som e não muito chamativo assim. A razão pela qual esse vídeo chegou a fazer bastante sucesso é porque lá pra 2013 e 2014, toda essa coisa de Deep Web tava começando a se popularizar bastante. Pra você que não tava na internet nessa época, bom, em 2014 qualquer coisa relacionada a partes mais profundas da internet ainda eram muito mais obscuras do que o normal, tipo, a própria palavra Deep Web em si por muito tempo era uma parada meio polêmica. Muitas pessoas acreditavam que realmente tinha um tipo de subinternet secreta e fora da lei, onde você podia entrar em sites secretos pra comprar armas, drogas, sequestradores e assassinos de aluguel e qualquer outro tipo de coisa, e esse vídeo teria ficado famoso justamente por ter sido um suposto vídeo que vazou da Deep Web. Alguém pegou sem permissão e postou ele diretamente no YouTube. E como o nome do vídeo era Soap Turtle, né, traduzido para português seria tipo tortura da sopa, muitas pessoas pensaram, putz, a sopa tinha que ter gosto ruim, já que era uma tortura, né, então criaram-se teorias de que a sopa na verdade seria feita de partes de um parente querido do cara que tava comendo, ou feita de componentes humanos, ou tinha veneno na sopa e o cara que tava comendo sabia que ele ia morrer depois de um tempo, ou ele tava sofrendo ameaças pra poder aparecer naquele vídeo ali. Tudo isso porque teria vazado de algum site sombrio com algum propósito desconhecido da Deep Web. Ao longo dos anos, vários e vários vídeos foram surgindo tentando fazer uma revelação ou teorias do que exatamente era aquele vídeo, mas hoje em dia as pessoas já viram vídeos de origem, sabem mais ou menos de onde que veio, né, o vídeo do Soap Turtle. Não vou ficar enrolando o vídeo pra poder falar disso, mas se você pesquisar, você acha. E é claro que nessa época esse daqui é um dos vídeos que não era mais super pesados, mas com certeza deixava as pessoas meio perturbadas, porque foi uma época onde todo mundo achava que, tipo, aparentemente você podia ser sequestrado pelos Teletubbies, e eles podiam cozinhar a sua tia e servir pra você enquanto eles gravavam um vídeo. Essa última frase foi forte, hein? Ser sequestrado pelos Teletubbies. Pra falar sobre Analog Horrors, eu acho que deve ser um pouco mais fácil porque é um tema mais recente, mas que justamente não se trata exatamente de uma série em específico, mas de vários canais ao longo de anos que acabaram por desenvolver todo um gênero de terror que ficou bem popular hoje em dia. A ideia de Analog Horror basicamente surgiu quando algumas pessoas começaram a dar uma olhada em mídias antigas, como dos anos 70 e 80, e perceberam que mesmo mídias infantis da época, como desenhos animados, com toda a sua vibe meio estranha que eles passavam, tirava um pouco de senso de terror estético bem legal. Pra vocês terem uma ideia, por exemplo, isso aqui é uma cena do desenho Vila Sésamo, um desenho infantil bem popular aqui no Brasil entre os anos 2000 e 2010. Bonecos fofos e que alguns deles até viraram meme e tudo mais. Um desenho infantil, inocente e colorido. Isso é uma cena da primeira versão desse programa nos anos 80, onde não importa como você veja, é desnecessariamente desconfortável e assustador. A maioria dessas séries então sempre tentaram seguir de certa forma um padrão, contando histórias de terror, às vezes até que simples, mas com um visual puxado para programas de TV dos anos 80 e 90, com alguns mistérios escondidos aqui e ali que ajudavam a série a ser comentada e fazer sucesso. Alguns exemplos legais são Smile Tapes, uma série sobre uma droga sintética feita de um fungo que deformava o rosto das pessoas e depois fazia elas ficarem lentamente malucas e psicóticas, onde na série a gente ia vendo entrevistas e noticiários sobre o avanço da epidemia dessa doença. Vita Carnes. Essa é uma série super recente do ano passado, que é justamente sobre uma espécie de raça alienígena bizarra que evolui matando humanos e consumindo eles depois. Também existiram ao longo dos anos muito Analog Horrors baseados em FNAF e toda a história da franquia, como The Walking Files ou Harmony and Horror, entre vários e vários outros. Eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar dessa série provavelmente foi no canal do Tropia, há uns 5 ou 6 anos atrás. Possivelmente, cara, até antes disso. Tipo, esse daqui foi meio que o vídeo que deve ter popularizado a série no Brasil, mas ela existia há bastante tempo. Don't Hug Me Scared, a tradução em português da série seria Não Me Abrace, Estou Assustado. É uma das séries mais bem produzidas de terror que eu já vi no YouTube. Eu acho que em quesito de produção, eu acho que ela é a mais bem produzida que eu tô trazendo aqui nesse vídeo. Pra vocês que não conhecem ou nunca ouviram falar de Don't Hug Me Scared, a gente tá falando, tipo, de uma série que foi postada em um canal com o mesmo nome aqui no YouTube. E que o primeiro episódio dela foi lançado, acreditem ou não, há
11 anos atrás, em 29 de julho de 2011. A série teve um total de 6 episódios da sua primeira temporada, que demoraram anos pra ser concluída. Tipo, ela pode ter começado em 2011, mas o 6º episódio foi apenas postado em julho de 2016. Agora, o que é Don't Hug Me Scare Me de fato? Essa realmente é uma das séries que realmente mudou a internet pro quesito de terror. Não Me Abrace, Estou Assustado é uma série que quis desenvolver um universo, mistérios pra uma série, e é quase como se fosse um Vila Sésamo, sabe? Nós começamos um primeiro episódio onde temos uma proposta da série. A gente tem 3 bonequinhos que são os principais, um pato, um cara vermelho e um carinha amarelo, onde em cada episódio vamos ter meio que um tema, sabe? Pra poder passar mensagens infantis pras crianças. Então a gente vai ter uma musiquinha fofa junto com essa mensagem legal. O primeiro episódio, por exemplo, era sobre criatividade, e a gente começava o episódio conversando, né? Os personagens conversando sobre serem criativos, até que um bloco de notas aparece e começa a cantar sobre o que é criatividade pra ensinar pras crianças. Mas tudo isso sempre é interrompido com cenas bizarras no meio das cenas infantis que interrompiam tudo. Muito mais brutais do que na maioria das outras séries, principalmente porque os caras conseguiam fazer um negócio muito nojento. Eles pegavam pedaços de carne, tipo, de verdade, misturavam eles com outras coisas, colocavam uns pedaços de insetos, uns negócios muito estranhos, fora personagens que sempre apareciam de canto ali na série só pra poder dar um susto nas crianças e tudo mais. Essa era genuinamente uma série que você clicava pela primeira vez achando que era uma série infantil, inclusive muitas pessoas começaram a assistir ela pensando nisso, mas não. O fato dessa série ter muita coisa de terror, extremas coisas de terror relacionadas a ela, fez com que ela tivesse muitas teorias, o público ficou obcecado por teorias dela, ela mudou de fato a forma como o terror era visto dentro do YouTube. A série ficou extremamente popular tanto no Brasil quanto fora do Brasil, todos os episódios dela têm pelo menos umas 30 milhões de visualizações, ela ficou tão, mas tão popular, que no ano retrasado ela ganhou uma segunda temporada, cara, que passou em um programa de televisão e um canal aberto na TV, fora do país e tudo mais, onde a gente teve dúzias e dúzias de teorias, eu mesmo trouxe teorias da segunda temporada e tudo mais. É uma série genuinamente muito interessante, que o pessoal tá esperando até hoje uma terceira temporada. Quem sabe, né, daqui a alguns anos a gente não tem aí algo novo dessa série, mas bizarro. É uma série que já tem praticamente 11 anos e ainda assim consegue se manter tão relevante quanto antes. De longe, uma das melhores de terror e mistério do YouTube. Se a gente vai falar sobre terror e coisas que traumatizaram crianças na internet em tempos passados, é meio que impossível não falar do David Firth. Nome esse que não é associado exatamente a uma série, mas sim a uma pessoa. David Firth, um animador britânico super popular que em uma época da vida dele, chegou até mesmo a trabalhar na Newgrounds, mas não permaneceu por muito tempo por ter ideias que não apenas eram chamativas, mas também que eram perturbadoras, de forma que passavam muito o limite do aceitável, até para uma empresa que na época era maluca. David Firth é o criador e roteirista de algumas das animações mais bizarras e perturbadoras da internet, como Cream, ou Creme em português, a animação lançada 6 anos atrás, ou então a famosa animação Dog of a Man, tradução seria Cachorro do Homem, uma animação bizarra sobre um cara gordo que vai em busca de ter o seu próprio tumor no corpo. Much longer. However, I am willing to offer you my body. Enquanto ele faz isso, ele é seguido pelo seu melhor amigo cachorro, e usa uma tomada na cabeça para se comunicar com ele através de algum tipo estranho de telepatia. Todas as animações do Firth, além de bizarras e viajadas, escondem críticas e um roteiro super bem feito, mas é claro, é difícil entender porque é tudo esquisito, e cheio de coisas estranhas. A maioria das animações antigas dele em Flash mal podem ser acessadas no YouTube, justamente por conta do quão pesadas elas são, não apenas fazendo referência a sangue e gore pra caramba, mas também a temas piores, que o YouTube hoje em dia nem permite mais. E eu sei que tem uma série dele que é provavelmente a mais popular de todas, que no caso, a gente tá falando de... Pra vocês que não conhecem Salad Fingers, a gente tá falando não apenas da possível melhor, mas da maior série de terror já lançada no YouTube. 16 anos atrás foi lançado o primeiro episódio de Salad Fingers. Bizarro, cara. Isso aqui tem uma idade de um adolescente que tá se formando, mano. Que série antiga. 16 anos atrás, David Firth lançou o que pra muitas pessoas é conhecido como seu opus, digamos assim. Conhecido como sua melhor série desde então. Salad Fingers é uma série que lança episódios até hoje, cara. E ela é tão bem produzida que nesses 16 anos de existência, o bagulho só tem 13 episódios até então. Justamente porque o David Firth se importa muito com o roteiro da série, com as críticas que ele vai colocar e com a bizarrice que ele vai colocar. Em Salad Fingers, nós acompanhamos um personagem com dedinhos de salada, viciado em colheres, que tem duplas personalidades que aparecem de vez em quando dentro da série. Ele gosta muito de bonequinhos e tem uma voz desconfortável. A série inteira se passa em uma espécie de mundo pós-apocalíptico depois da Primeira Guerra Mundial, onde o mundo inteiro parece ter sido destruído. E nesse mundo todo descartado e destruído, nós vemos pouquíssimos seres vivos, mas temos muita bizarrice na série. Temos gore, temos corpos podres,
bastidores, temos diálogos estranhos e temos toda uma história por trás da vida antiga do Salad Fingers antes da guerra explodir. Como é que era a vida dele antes de tudo acabar? Como é que era a família dele? Ele fica durante todos os episódios citando certas cenas da mãe dele, do pai dele, dos irmãos que ele tinha, de certos relacionamentos amorosos que ele também teve, entre várias outras coisas. Como eu disse pra vocês, essa série é considerada como a maior coisa que o David Furst já fez. Hubert Cumberdale, the real boy. Tanto é que a série não é apenas o rosto dele, mas é o rosto do canal, é o rosto do banner do canal e tudo mais. A série recebeu e ainda recebe teorias até os dias de hoje, cara. Com muitas pessoas não fazendo a menor ideia dos temas dos quais a série aborda, porque eles estão tão bem camuflados no roteiro e tão bem camuflados no meio de estranhice, que até mesmo, tipo, pessoas que fazem teoria, tipo eu, por exemplo, quando lanço algum episódio de Salad Fingers, eu vou dar uma olhada no episódio, eu termino, eu não faço a menor ideia do que eu acabei de assistir. Os diálogos são confusos, os textos são confusos. As imagens são confusas. Você sente medo, você sente nojo, desconforto, você até chega a tomar uns sustos nos episódios, mas você com certeza absoluta não faz a menor ideia do que você acabou de assistir. Talvez, e acredito eu, na minha opinião, a melhor e mais perturbadora série que o YouTube já teve. Mas enfim, jovens, eu gostaria de saber também a opinião de vocês a respeito. Eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito. Para você que tá assistindo aí, qual foi a série ou o vídeo mais perturbador que você já assistiu no YouTube em relação a histórias e a todos os clássicos que nós temos no YouTube hoje em dia? Você se lembra de qual seria essa melhor série? Por que ela é a melhor série pra você? Não esquece de colocar aí nos comentários, beleza? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!